Getan, dricker utan nästan brutalt. Får hon en rikast. Boa tarde, povo de Deus. Estamos iniciando mais uma aula remota e hoje nós vamos com matemática. Nós vamos retomar o nosso conteúdo sobre figuras geométricas. Vamos ver as figuras geométricas sólidas. No caso, nós vamos ver espaciais e planas, certo? Nós vamos relembrar as figuras geométricas que nós vimos na semana passada, o triângulo, o círculo, o retângulo e o quadrado. E nós vamos conhecer eles no sólido geométrico, porque os sólidos geométricos, eles possuem altura, volume e largura. Então, aqui nós temos um cubo, certo? Aqui nós temos o cubo. Mas se a gente pegar só uma face dele, nós vamos obter a figura geométrica quadrado. Mas nesse jeito que ele está aqui em cubo, conhecido como dado, né? Vocês conhecem como dado. Mas aqui é o cubo, ele é um sólido geométrico. Nós temos também aqui uma bola. Essa bola, ela tem o corpo arredondado e ela é uma esfera, certo? Uma esfera. Nós temos aqui esse pote de batatinha, que ele é um cilindro, ó, todo arredondado, ele é um cilindro. Mas se eu pegar essa parte aqui do cilindro, essa base do cilindro, ele vai nos lembrar um círculo. Muito bem, ó. Se eu pegar essa base aqui do cilindro, ele vai nos lembrar um círculo. Então, assim, o cilindro, mas quando eu pego essa base, um círculo. E aqui nós temos o cone, certo? O cone, que também é um sólido geométrico. E também tem o corpo arredondado. Então, os sólidos geométricos, eles possuem largura, altura e volume. Já as figuras geométricas, elas possuem apenas altura e volume. E nós vamos ver agora uma planificação. Então, agora nós vamos pegar essa caixinha e nós vamos fazer uma planificação dessa caixinha. Ela está, nesse momento, ela se encontra em estado sólido. Nessa caixinha, ela está sólida, uma figura geométrica, um sólido geométrico. E aí, nós encontramos aqui nessa face um retângulo. Mas como sólido geométrico, eu posso dizer que essa caixinha, ela é um paralelepípedo, certo? Paralelepípedo, ela tem o formato do paralelepípedo. E nós vamos agora planificar, deixar ela de forma plana. E lembrando, como eu já falei para vocês, que as figuras planas, ela possui apenas duas dimensões, largura e comprimento. Vamos lá, a tia vai pegar. Vai abrir, ó. A tia vai abrir a caixinha. Vai pegar aqui. Então, ó, vejam só. A tia abriu a caixinha. E aí, ela ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, né? Ela ficou com 6 partes. Aí, ela, nesse momento, assim, ó, ela desse jeito assim, ela fica plana, ela forma uma figura plana, certo? Uma figura plana, ela aqui está. Mas quando eu fecho a caixinha, ela fica sólida, ela volta a ser um sólido geométrico. Um sólido geométrico. Olá!
Hoje vamos aprender a diferenciar as figuras planas das figuras espaciais. As figuras planas são bidimensionais, ou seja, elas têm duas dimensões, que no caso são comprimento e largura. Vamos observar que as figuras planas são, digamos que, achatadas. Elas não têm altura. Quando desenhamos um quadrado numa folha de papel ou na tela do computador, nós temos uma figura plana. Ela só tem comprimento e largura. Ela é plana, como o próprio nome já diz. Se você passar a mão sobre o desenho de um quadrado, por exemplo, não vai sentir altura. A figura é rente ao papel. Para ficar mais claro, a figura plana é o contorno e representa a face da figura espacial. Face quer dizer lado. As principais figuras planas são quadrado. Note que o quadrado tem 4 lados iguais. Retângulo. O retângulo tem 4 lados, sendo que temos 2 lados iguais no comprimento e 2 lados iguais na largura. Triângulo. O triângulo tem 3 lados. Olha, o próprio nome já diz triângulo. Quando dizemos tri, quer dizer que tem 3. O círculo também é uma figura plana, visto que ele não tem altura. Ele é plano, é uma circunferência. O trapézio é uma figura plana que possui 2 lados e 2 bases paralelas, sendo que uma das bases é menor que a outra. O losango é uma figura plana, possui 4 lados. O losango parece uma pipa, ele é diferente do quadrado, não se confunda. Então, resumindo, temos algumas figuras planas: o quadrado, retângulo, triângulo, círculo, paralelogramo, trapézio, losango, pentágono, hexágono e tem outros, ok? As figuras espaciais são aquelas que possuem mais de 2 dimensões. Elas possuem volume e ocupam um lugar no espaço. Se a figura plana é o contorno, a figura espacial é a forma. As figuras espaciais têm uma forma em 3D. 3D é quando possui comprimento, largura e altura. As figuras espaciais lembram os objetos que podemos manusear. Por exemplo, uma borracha, ela tem comprimento, largura e altura. Figuras espaciais também são conhecidas como sólidos geométricos, sendo os principais o cubo. O cubo tem todos os lados iguais. Um dado é no formato de cubo. A figura plana que representa as faces do cubo é o quadrado. Paralelepípedo parece um tijolo. Qual é a figura plana que vemos em suas faces? Isso mesmo, o retângulo. Pirâmide. O nome já sugere que tem formato de pirâmide. Cilindro. Um giz é em formato cilíndrico, assim como o rolo de papel higiênico. Cone. Lembra muito aquele chapéu de aniversário. Esfera. O que melhor representa uma esfera é a bola. E a figura plana que o representa é o círculo. Vamos agora para as nossas atividades. A primeira atividade é do grupo da Tati, que é formado por Tati, Eronildo, Rosiele, Luan. Aí vamos lá. Primeiro quesito, ligue as figuras geométricas iguais. Aí de um lado nós temos triângulo, círculo, quadrado e retângulo. Do outro lado nós temos quadrado, triângulo, retângulo e círculo. E os nomes, né? Então, vocês vão ligar as figuras geométricas iguais. Segundo quesito, encontre a imagem correspondente à figura geométrica e ligue. Vejam só. Quando eu digo... Vejam só, quando esse cilindro aqui, ele em pé, desse jeitinho aqui. Se eu fosse pegar só essa parte aqui, essa lateral e essa daqui, ele mostraria a aparência de um retângulo em pé. Esse cone aqui, que a tia tá ele em mãos, ele lembra o quê? Um chapéu de aniversário, né? Ele nos lembra um chapéu de aniversário.
E essa esfera, ela nos lembra um círculo, certo? Essa esfera, ela nos lembra um círculo. Aí nós vamos ligar cada imagem para o objeto que nos faz lembrar. Então, como a tia falou, a esfera nos lembra um círculo. O cone nos lembra um chapéu de aniversário e daí por diante, certo? Vamos para a atividade do segundo grupo. No segundo grupo, nós temos apenas um quesito. Observe os sólidos geométricos no quadro a seguir. Aí nós temos esse quadro e nós temos o paralelepípedo, né, que é um bloco retangular. Nós temos o cilindro, o cone, o cubo e a esfera. E abaixo nós temos várias imagens de vários objetos. Então, ao lado de cada objeto desse tem um quadrinho. E vocês vão colocar o nome, se ele é o sólido geométrico, se ele faz lembrar o cone, se ele faz lembrar o cilindro, se ele se parece com o cubo. Então, são essas as formas de vocês responderem às atividades desta semana, né? Desta aula de matemática. Qualquer dúvida, chamem a tia no zap. Não deixem de responder, tirar a foto e mandar para a tia, certo? Beijos e até a próxima aula de matemática.